Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui em mais um vídeo e hoje eu vou falar especificamente sobre um tipo de fundo imobiliário. O fundo imobiliário mais arriscado de todos. É um tipo de fundo que não é muito comentado por aí, não é muito debatido. Você vê mais falando sobre os fundos de papéis, que tem bons yields, lajes corporativas, renda urbana, logística, enfim, existe um tipo de fundo que é o mais arriscado. Então ele oferece o maior risco para o investidor, mas também pode oferecer um dos maiores retornos. Se você quer conhecer esse tipo de fundo, assista esse vídeo aqui até o final. Fala pessoal, vamos falar sobre um tipo de fundo aqui que não é muito comentado porque ele não chama muito a atenção do investidor. Porque normalmente esse fundo paga pouco yield, poucos dividendos ou não paga nada. Eu estou falando aqui sobre os fundos imobiliários do tipo de desenvolvimento. São aqueles fundos imobiliários que ainda não concluíram o projeto. Eles estão desenvolvendo o projeto, eles estão construindo o projeto. Então, esse tipo de fundo aqui, existe alguns na bolsa, não é uma categoria muito popular, como eu já comentei aqui, não é o tipo de fundo que os investidores estão olhando muito, por conta desse yield baixo, por conta de às vezes não pagar dividendos, enfim, por conta de ser um fundo mais arriscado. Então é um fundo onde os investidores procuram um pouco essa alternativa de investimento. Mas é um fundo que vale a pena a gente ficar de olho para aquele que tem apetite a risco. Você tem fundo de desenvolvimento no mercado hoje, fechado aí para investidor profissional, fechado para investidor qualificado, porque ele tem um quadro maior de risco, tá? Então é possível que você não tenha acesso a alguns fundos, é possível que você tenha acesso a outros, a depender do tipo de investidor que você seja. Então, se o imóvel ainda não construiu, ele ainda vai construir, e aquele fundo já é proprietário daquele projeto, existe um grande risco desse projeto atrasar, o custo da obra aumentar, de alguém que comprou um imóvel, alguém comprou uma sala, alguém comprou um bangalô, desistir da compra e você ter que devolver o dinheiro. Enfim, existem muitos riscos nesse tipo de projeto. Por isso que o investidor meio que ignora um pouquinho esse tipo de investimento. Então imagine que você comprou um fundo de desenvolvimento que está construindo o prédio. E ao iniciar a construção, já estão as vendas, né? Você vai lá e compra um imóvel na planta, como é normalmente chamado, quando você compra um imóvel que está em construção ainda, você só tem a planta do projeto. Você pode comprar, faz o acordo lá, começa a pagar e de repente no meio do caminho você desiste, existe o distrato, né? É um risco que esse tipo de fundo tem. Aí tem um distrato, tem todo o problema e o fundo acaba tendo problemas para continuar a obra, porque não tem mais recurso, falta recurso, inflação chegou, preço do cimento foi lá para cima, subiu 60%, 70% o preço do cimento, o preço do material de construção civil e o custo da obra planejado era 1 e o custo ficou mais alto, enfim. São muitas variáveis que esse fundo tem, por isso que existe a possibilidade de não pagar dividendos. É possível que durante o caminho, durante o processo de desenvolvimento, tenha alguns problemas e isso comprometa diretamente o fluxo de caixa do fundo e isso ele não poder te pagar os dividendos. Então, como a gente sabe, existe sim a legislação que obriga o fundo imobiliário a pagar aí 95% do seu fluxo de caixa ali para os investidores em forma de dividendos. Só que é possível que durante esse processo o fundo não tenha esse fluxo de caixa. Não teve vendas no processo, teve muito distrato, enfim. É possível que durante o meio do processo acabe faltando dividendo, pagando menos, uma hora pagar mais, enfim. Ele não é aquele fundo estávelzinho, não. Então, eu diria que esse é o tipo de fundo para quem quer ver uma evolução na cota, não para quem está pensando em dividendos. Então, o fundo hoje está em desenvolvimento, e ele pode até ter um prazo, sabe? Tem fundos que tem prazo. É um prazo de 5 anos, é um prazo de 7 anos até a conclusão do projeto, enfim. Tem fundos até que tem prazo para ser encerrado e devolver o dinheiro para o cotista. Existem fundos de desenvolvimento que vão continuar com outros projetos, enfim. Cada um tem seu projeto, é importante você estudar cada um deles. Mas entender que o investidor
que entra nesse tipo de fundo está com uma visão a longo prazo de uma valorização na cota à medida que aquele projeto vá se concluindo. Ele espera que aquele projeto se valorize ou que ele receba os proventos ao longo do tempo e esses proventos compensem bastante aí esse processo, essa falha aí que aconteceu no meio do caminho, de não ter um dividendos aqui, de pagar menos aqui e todo esse processo. Então, é possível que tenha um mês muito bom, que o fundo venda 50 casas e entre uma pancada de dividendos. É possível acontecer. Então, esse fundo ele tem mais flutuações por conta do seu risco, por conta do projeto estar em desenvolvimento. Então eu vou comentar aqui na prática sobre um fundo que tem essa característica de investir em imóveis em desenvolvimento. A gente vai falar aqui agora do Tordesilhas, o TORD 11. Vamos aqui no seu relatório gerencial. Eu já botei aqui nessa tela aqui, gente, para vocês entenderem que o fundo em desenvolvimento não necessariamente ele tem que estar 100% em ativos de desenvolvimento, tá? Então aqui ele tem aqui uma parte dos seus imóveis, 18% aqui em CRIs, 19% em CRIs, 42% em outros fundos imobiliários, e esses fundos imobiliários também têm produtos de desenvolvimento, e ele tem esse 38,6% aqui em equity, que seria aí sim essa parte do desenvolvimento, produtos que estão em desenvolvimento. Esse é um fundo que não pagou dividendos em julho, e chegou agora em agosto, pagou um dividendo bem pequenininho, bem michuruca. E isso acontece e é normal, tá? O investidor tem que entender isso, que um fundo de desenvolvimento não pagar dividendos ou pagar um dividendo muito baixo é normal. Ou pagar uma pancada de dividendos é normal também. Ele não pode esperar estabilidade, tá? É isso que o investidor tem que entender. Se você quer estabilidade, você vai ter que procurar um fundo mais estável, um fundo de tijolo, um fundo de papel, um fundo que tenha contratos aí de 5, 10 anos com bons inquilinos para você ter a garantia que vai receber aquele dividendos mensal. Esse fundo aqui você está mais preocupado com o andar do seu desenvolvimento e não com dividendos. Então, não é que o fundo é ruim, que o fundo é bom, é normal você pegar um fundo de desenvolvimento e ele ter um mês ruim, ter um mês que não paga dividendos, ou ter um mês que pague bem menos. Ou ter um mês que pague muito dividendos acima da média, e aquilo é normal, ele não vai pagar sempre. É entender que ele vai pagar de acordo com o seu fluxo de caixa, e isso vai variar de acordo com as vendas e o desenvolvimento dos projetos. Seguindo aqui, eu vou mostrar uma obra para vocês entenderem. Vocês entenderam aí que 30 e poucos % dos seus ativos estão em desenvolvimento. E aqui está o exemplo aqui de um imóvel, que é o Cauã Residência. Ele é um empreendimento imobiliário lá em Caldas Novas e que, quando finalizado, o projeto será composto por 8 blocos residenciais, 2 bangalôs, um parque aquático, o cronograma está dividido, enfim. Então ele tem aqui as etapas, ele tem aqui, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Ele tem aqui as obras, o lançamento, a primeira etapa, a segunda etapa, quando vai concluir, enfim. Então o lançamento foi em outubro de 17, a terceira etapa em março de 2022, a quarta etapa em março de 2024, o início da construção, enfim, as unidades, tudo aqui ele coloca porque está em desenvolvimento, não está pronto. E isso envolve risco, tá? Então ele tem aqui um objetivo de retorno muito bom, um objetivo de retorno real de 15% ao ano, ou seja, um baita retorno, se ele conseguir vender as unidades, se conseguir ir tudo bem, tá? Então é isso que o investidor tem que estar ciente, que existe um risco. Se der certo, vai ser um retorno bem acima da média, porque existe um risco também acima da média. Então aqui é a questão do equilíbrio entre risco e retorno. Risco alto com retorno alto. E aqui você tem aqui os indicadores, quantas vendas líquidas tiveram, quanto acumulado de venda, qual é a dívida que está tendo do imóvel. E ele já bota aqui, o fundo no seu relatório gerencial, ele já bota uma bolinha vermelha e uma bolinha verde para indicar o que está ok e o que não está legal. Então aqui o custo da obra está tendo aqui um ponto vermelho porque o custo da obra está acima do planejado, acima do projeto. Isso é um risco do fundo de desenvolvimento, normal. A execução da obra é a mesma coisa que o custo, ele está lá e não está indo bem, não está cumprindo o prazo, está devagar, enfim, tudo isso influencia na cota e na rentabilidade do fundo. Ele tem aqui o índice de inadimplência, ou seja, gente que pagou, que fez o contrato, que iniciou, fechou a venda e parou de pagar, não tem mais dinheiro, teve algum problema, enfim. E está verde, 3,7%, está dentro da média do esperado. Eles esperam a sua média aí de 5%, enfim, abaixo de 5% de inadimplência. Então está na linha, está no que eles esperam.
E vermelho aqui, a taxa de distratos, a quantidade de cancelamento, gente que comprou o empreendimento e desistiu no meio do caminho, pagou um mês, pagou 6 meses, enfim, e aí tem que fazer todo aquele acordo de distrato. Então isso é um fundo de desenvolvimento, ele investe em um imóvel que está para construir e já iniciou as vendas. Pode vender muito e ganhar bem, pode vender pouco e mal, pode ter muito distrato, pode aumentar custo, enfim, existem várias variáveis, por isso que esse é o tipo de fundo imobiliário mais arriscado para o investidor. Você não tem a garantia que vai receber os dividendos, você não tem a garantia que aquela obra vai ser construída no prazo, você não tem a garantia que os custos não vão subir no meio do caminho, você não tem a garantia que não vai ter nenhum problema. Aqui realmente é o risco de construção. Mas se der certo, a gente viu aqui nesse exemplo que a projeção de retorno é uma taxa real de 15% ao ano, maior que 15% ao ano. Ou seja, se tudo der certo, iria ser um baita retorno do investimento. Então, essa é mais uma modalidade de investimentos que a gente tem na nossa bolsa de valores e que não é muito discutido, não é muito debatido por conta dessa falta de garantia do yield e por conta dos riscos. Claro que é muito importante o investidor estudar bem o fundo imobiliário que ele quer aplicar para entender a sua situação e aí sim fazer um bom investimento. Bom, pessoal, então é isso. Queria explicar para vocês essa modalidade aí de um fundo imobiliário um pouco diferente, não tão popular quanto os outros, mas sim uma modalidade atrativa para quem tem perfil de risco para esse investimento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Só colocar aqui embaixo que eu mesmo vou responder pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.